O tema da mensagem desta noite: condições para ter uma porta aberta de Deus na vida. Condições para ter uma porta aberta de Deus na vida. A partir do texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Como está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vida da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia, quando fala sobre a igreja, Jesus, quando fala sobre a igreja, para a igreja, ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que a igreja vai combater as portas do inferno. Outro dia, lá no prédio onde nós moramos, a porta não quis abrir, nem por dentro nem por fora. E alguém do outro lado disse: quer que eu chute? Ou seja, quer que eu derrube? E alguém deu um jeito de tirar os pinos até que colocar a porta fora, até consertarem a tranca. O que ele quis dizer é que a porta estará ali, fechada. Ela por si não se abre e nem cai. Alguém tem que atacar a porta, combater a porta. A igreja pode ter portas de Deus ou portas do inferno. As vidas podem ter portas do inferno ou portas de Deus. Mas quais as condições para que se tenha portas de Deus na vida? Quais as condições para que a igreja tenha portas de Deus? Para que Deus abra portas? A primeira condição é que o crente não siga a lógica da pouca força. Conheça as tuas obras. Diz Jesus à igreja de Filadélfia: eis que
tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Quer ter a porta de Deus aberta na sua vida de tal forma que ninguém feche? Não siga a lógica da pouca força. É aquilo: estou fraco, estou sem ânimo, estou sem condição de fazer nada, de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de adorar a Deus, de crescer espiritualmente. E aí a pessoa se entrega totalmente, se acha pequeno, se acha inútil. Quando isso acontece, a pessoa segue a lógica da pouca força, a porta de Deus não se abre na vida dela. Jesus chega para a igreja de Filadélfia e diz: eu tenho aberto uma porta para vocês que ninguém fecha. Eu percebo que vocês têm pouca força, mas guarda meu nome, ou guarda a palavra, e não nega o meu nome. Ou seja, pouca força não pode e nem deve ser sinônimo de fraqueza espiritual. Pouca força não pode ser sinônimo de incredulidade, de abandonar Jesus. A lógica de Deus, ou a lógica do crente, não deve ser a lógica da pouca força. Lembram quando os discípulos chegaram para Jesus? Ele, diante de uma multidão de 5.000 pessoas, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: despede as pessoas, porque já é tarde, Senhor. E Jesus: dê de comer a vocês. Despede, porque é tarde, para que eles possam, saindo, encontrar comida. E os discípulos, e Jesus diz aos discípulos: dá de comer vocês, a eles. E ele disse: mas Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso para alimentar a multidão? Essa é a lógica da pouca força. É a matemática da incredulidade. Só isso. Eu não tenho dom, eu não tenho habilidade. Nós somos poucos. Nós não conseguimos. Lógica da incredulidade. E nessa lógica nunca se terá uma porta de Deus aberta. Porta abençoada, porta abençoadora, porta das possibilidades, porta onde Deus age, porta em que futuro se torna algo aberto. E aí Jesus diz para os discípulos: me coloque aqui os pães e esses peixes. E o que acontece? Multiplica, faz milagre. Para ter a porta de Deus na vida, é preciso entender que Deus trabalha através da fraqueza, na pequena força, para que a glória seja dele, não de homem. Certa vez, Deus chamou Gideão para ganhar uma guerra, e era uma multidão de guerreiros. E Deus disse: se esse povo sair e ganhar a guerra, vão dizer que foi eles, foram eles que ganhou a guerra. Então chamou Gideão e disse: coloca esse exército em prova, faça ele descer o rio e beber água. Aquele que
descer o rio e beber água como cachorro, está fora. Mas aquele que leva a água até a boca em vigilância, separa para combate. De milhares, sobraram só 300 para enfrentar milhares na guerra. Deus diz: pronto, esse daí mesmo. Parece os 300 lá de Esparta, né? Gideão sai com seus 300 e vence a guerra, e a glória foi de Deus, porque não seguiu a lógica da fraqueza, da pouca força, seguiu a lógica de Deus, que torna o fraco em forte. Porque Deus confunde o mundo assim, chamando o fraco para ser forte, aquele que não é para ser, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1. A porta de Deus se abrirá na sua vida quando você for como a igreja de Filadélfia. Mesmo tendo pouca força, não abandona a palavra de Deus nem Jesus. Estou fraco, estou sem ânimo, mas continuo lendo a Bíblia, continuo orando, continuo com Jesus, porque força não tira fé, não coloca força, ou não coloca fé, e nem pouca força tira fé. Essa é uma condição para se ter uma porta de Deus aberta na vida da igreja, na vida da família, na nossa vida. Não seguir a lógica da pouca força. Está sem ânimo, mas tem Jesus e tem a palavra no coração, está tudo bem. Está sem força, mas tem Jesus e tem a palavra, sem problema. Porque mesmo nessa condição, você terá uma porta de Deus que ninguém fecha. Pode se erguer a qualquer momento, pode se recomeçar em qualquer tempo, porque Deus pode fazer assim, através da porta aberta na nossa vida. Segunda condição para se ter uma porta aberta de Deus na vida: não seguir a lógica do falso testemunho. Eis, versículo 9: farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Já ouvi muita gente dizendo assim: sendo para ser crente como fulano de tal, não, você tem que ser crente como Jesus. Você viu? Depois dessa, eu ser crente, o que? Ali, com tudo que tem ali, eu nunca. Essa é a lógica do falso testemunho. E quer saber? Quem produz falso testemunho vai para o inferno, e quem segue ele vai também. Não é assim? Vou olhar para o lobo por quê? Vou olhar para quem deveria ter e não tem. Por quê? Jesus certa vez procurou fruto de uma árvore e não encontrou. E ele, com autoridade, fez aquela árvore secar. Sim, quem tem a porta de Deus na vida aberta e ninguém fecha, vence o falso testemunho. Mas
são todos, e você é também? A igreja de Filadélfia tinha crente só de nome. Tinha pessoas que diziam que era uma coisa, mas era outra. Mentiam. E quer saber? Não abalou essa igreja. Não tirou Jesus dessa igreja. Não fez com que essa igreja fosse uma igreja pequena, frágil, abatida. Porque não segue a lógica do falso testemunho. Segue Jesus. Porque nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, não para o falso testemunho. Mesmo que todos desandem, mesmo que todos se desviem, mesmo que todos percam o testemunho, mas nós não seguimos homens, seguimos Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, quem tem porta de Deus na vida, ou quem quer a porta de Deus na vida, faz como essa igreja, Filadélfia. Não segue a lógica do falso testemunho. No meio deles tem o quê? Gente que mente, que diz que é crente, mas não é crente. Tem tudo isso. Mas ela se mantém com Jesus, seguindo, firme, e Deus dizendo para essa igreja: tem uma porta aberta para vocês que ninguém fecha. Por quê? Porque não segue falso testemunho, segue Jesus. Terceira condição para ter uma porta aberta na vida: não seguir a lógica da provação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Pessoas caem por causa da provação, da tribulação. Problemas, dificuldades, é com filho, é com neto, é com família, é com vizinho, é no trabalho, é tanta tribulação que perdem Jesus de vista. E eu fico lembrando que em Apocalipse capítulo 7 é vista uma grande multidão. O tema em Apocalipse é visão dos glorificados, mas eu não daria esse tema, eu daria outro tema: visão dos atribulados. Porque é feita uma pergunta: de onde vem? Sabe qual é a resposta? Eles vêm de grande tribulação. Imagina, a pessoa chega para você e diz: como você está? Quer saber? Eu estou grandemente atribulado. De onde ele vem? Vem de grande tribulação. Sim, veio de grande tribulação. De onde vem essa multidão? De grande tribulação. Mas aí vem o melhor: mas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Passaram por uma transformação. Da mesma forma, se você diz: eu venho de grande tribulação, mas Jesus fez toda a diferença na minha vida. Quer ter uma porta de Deus na vida?
Não siga a lógica da provação, das tribulações da vida. Porque você tem Jesus. E não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Você vai para estar sempre assistido pela graça de Deus. Deus tem uma porta aberta para nós. Deus tem uma porta aberta para a igreja. Quais as condições? A primeira, que você deve atentar: não viva da fraqueza, viva da palavra e da fé em Jesus. Qual a condição? Segunda, não olhe para o falso testemunho, olhe para Jesus. Terceira condição, não dê muito crédito à tribulação, dê todo o crédito à obra de Jesus na sua vida, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai e como você está na pessoa de Jesus. E o Senhor nos diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E nós cremos que Deus tem colocado portas na nossa vida para nos abençoar, para nos ajudar, para nos dar futuro, segurança e vida, porque Jesus faz parte de tudo que somos e temos. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos e te adoramos. E cremos que da tua parte, Deus, tem uma porta aberta para a nossa vida, para a vida da igreja, para a nossa família, os nossos filhos e netos. E essa porta abençoadora ninguém fechará, nada fechará, porque é a tua ação sobre nós e sobre o teu povo e sobre aqueles que estão debaixo, Deus, da nossa liderança, das nossas orações, das nossas intercessões. Queremos ter as condições, Deus, para que o Senhor abra portas e portas, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém.